vamos fazer a leitura aqui do título da nossa lição. Hoje, dia 17 de maio de 2020, lição de número 7, cujo título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textual está no livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, e a leitura bíblica, livro de Efésios, capítulo 2, do 14 ao 19. Glória a Deus. O texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Glória a Deus. Na leitura bíblica está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro, amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Oremos, irmão. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Neste momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha usar o teu servo nesta manhã com autoridade e poder. Fala-nos, Senhor, a tua palavra, usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Nós estamos aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve a tua palavra nesta manhã, Senhor. Aleluia, que ela seja como um instrumento, Senhor, de paz e de alegria para todos nós, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Presbítero irmão Cleiton, com a oportunidade para nos falar dessa lição. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glorificar a Deus por essa oportunidade. Segundo final de semana que Deus permite a nós o privilégio e o direito de estarmos novamente na casa do Senhor, né? Casa de oração, lugar esse que Deus tem escolhido de antemão para que aqui o povo dele se reunisse. Então esse lugar é importante. É um lugar onde o Senhor, já mesmo antes que houvesse esta cidade, já havia determinado que aqui seria um lugar onde seria erguido esse templo e aqui o povo do Senhor se reuniria. Porque Deus, na sua presciência, sabe e conhece todas as coisas e tudo já está escrito no seu livro. E nessa manhã Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui e eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida também dos internautas que nos ouvem nessa manhã e também dizer a você que já está liberado, tá? Você pode estar junto conosco aqui. Hoje nós já temos um pequeno grupo, né? Que está a cada minuto aí está aumentando. Mas estamos bem longe daquilo que foi liberado, né? A gente tem aqui capacidade para bem mais pessoas e você é nosso convidado a retornar a essa casa, o que dará prazer a você e com certeza a Deus e a nós, né? Então é uma alegria poder estar aqui. O salmista já dizia isso, né?
tenho como exemplo o salmista Davi, em que vários dos seus salmos ele cita a importância de estar na casa do Senhor, né? No Salmo de número 122 ele fala que ele se alegrou quando lhe disseram vamos à casa do Senhor. Em outros salmos ele fala assim: uma coisa eu pedi a Deus e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, né? Ele não só queria estar, mas queria morar na casa de Deus, pelo quanto é bom estar na casa do Senhor, né? E então, assim, é um privilégio para nós hoje estarmos aqui, e logo mais à noite também teremos culto a partir das 19 horas, né, pastor Mauro? Já também presencial, desde o domingo passado que nós estamos tendo os cultos normais, dentro dos horários normais. Obviamente que a gente entende as limitações, eu estava com a minha máscara, assim como cada um dos irmãos que estão aqui estão com as suas máscaras, né? Porque essa é a determinação para a liberação, o álcool gel está aqui, né? E a gente tem feito a nossa parte para também nos cuidar de não pegarmos e também não transmitirmos esse vírus que está por aí, que está afetando de uma certa forma a humanidade, né? Mas nós estamos aqui para louvar o nome daquele que é grande, daquele que é poderoso, daquele que tem guardado cada um dos seus filhos, né? Daquele que tem livrado a igreja desse mal e tem estado conosco, nos cuidando 24 horas por dia, porque Ele prometeu isso e Ele é fiel para cumprir. Amém? Também justificar aqui, né, a falta do nosso pastor presidente e do primeiro vice-pastor Valdecir. Eles estão ali na construção, né? Estão ali no mutirão dessa obra que não parou. Eles estão ali trabalhando nessa manhã. Que Deus abençoe, guarde, livre, né, cada um que está ali, e que seja um dia abençoado. Amém? E nós outros vamos continuando aqui. Na semana passada o pastor Mauro já falou a respeito da lição de número 6, né? E na lição de número 6, que é dentro do mesmo capítulo da leitura de hoje, que é na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, então dentro desse mesmo capítulo, a gente vai ver uma diferença da história, uma diferença de fatos e de acontecimentos que é bem interessante, bem interessante. Eu quero voltar um pouquinho aqui, só dar uma rememorada, né? Voltar um pouquinho atrás, onde tudo isso começou a acontecer, né? Onde começou esse desfecho, ou seja, após o homem ter pecado ali no Jardim do Éden, Deus tirando ele e a mulher dali, o Senhor, naquele momento em que ele peca, ele se torna inimigo de Deus, por causa do pecado. Mas Deus fez uma promessa para o homem ali, no capítulo 3, no versículo 15, uma passagem bem conhecida de todos nós, aonde Deus, chamando ali, reunindo os envolvidos, Deus fala a eles o que havia acontecido, qual tinha sido o pecado, qual tinha sido a desobediência, determinando ali também uma sentença para cada um deles. Mas no final de tudo isso, Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa dizendo que um dia Ele daria a solução, ou seja, um dia Ele traria a cura para aquele mal que agora tinha acontecido ali, e que isso seria o nascimento de um menino da geração humana que viria e que reverteria aquela situação que havia acontecido ali, né? Nós vamos ver ao longo da história, e aí logo para frente, porque o pecado, a gente já comentou isso aqui no trimestre passado, que estava inserido dentro da lição. O pecado é como uma infecção, se ele não for tratado, ele só aumenta, e foi o caso ali. A humanidade, que depois de ter pecado, ser tirado do jardim e ter perdido a comunhão com Deus, e ter perdido a intimidade com Deus, o pecado foi se alastrando e chegou em uma situação tão degradante que Deus colocou um limite. E esse limite foi quando Deus
olhou e disse: olha, eu me arrependo de ter feito a raça humana. Mas o interessante nisso tudo, irmãos, é que assim, Deus tem atributos, que a gente também já falou em algumas lições, né, passadas aqui, que são plenos. Todos os atributos ou todas as qualidades, né, se a gente for falar de uma forma mais simplificada, Deus tem qualidades, características de Deus, mas todas as características e qualidades de Deus são plenas. Como plena? Deus é pleno em amor, Deus é pleno em misericórdia e Deus é pleno em justiça. Aí eu poderia dar várias outras qualidades e características e atributos de Deus, mas eu quero usar essas três aqui só para aclarar, tá, irmãos? Eu estou dentro do contexto da lição, né? Essa lição desse trimestre é baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, onde ele fala da igreja eleita, onde ele fala do processo de salvação, do processo que Deus criou de regeneração, e nós estamos caminhando dentro desse texto, tá? Eu estou dando essa voltadinha um pouquinho para trás aí, só para a gente chegar dentro daquilo que eu quero falar nessa manhã, dentro da lição de hoje. Então, Deus disse assim: eu me arrependi de ter feito a raça humana, eu vou exterminá-los. Porém, essa era a ira do Senhor, uma das características, essa era a ira. Mas a sua ira não é superior ao seu amor. A sua ira não é superior ao Deus de promessa, ou seja, a promessa que Ele faz também é plena. Aquilo que Ele promete, irmãos, Deus vai cumprir. Entendeu? Então, assim, uma coisa a gente pode ficar ciente e pode ficar tranquilo, porque se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel, não importa o que vai acontecer. E esse é um dos casos. Assim, Deus tinha feito uma promessa para a raça humana. A raça humana tinha crescido e chegou numa situação em que ela cresceu em números, mas cresceu em pecado. E esse pecado chegou às narinas de Deus, e Deus repudiou isso, porque nós entendemos, e nós vamos entender aqui hoje dentro dessa lição, que o que faz a separação? O que causou a separação entre Deus e o homem? O pecado, né? Isaías vai dizer, né, no capítulo 59, no versículo 2, ele vai dizer assim: porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Deus ama o pecador, o humano, mas Deus abomina o pecado, Deus aborrece o pecado, e o pecado causa repúdio em Deus. Então o que aconteceu? Deus destruiu a raça humana, mas preservou ali, dentre essa raça humana, uma família de pessoas que eram tementes a Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo seus problemas, mas eram tementes a Deus e ainda conservavam, né, aquilo que haviam aprendido de seus pais, a família de Noé. E o interessante de tudo isso, irmãos, é que Deus fez a promessa para Adão. O bom de tudo isso para nós, e que eu quero salientar aqui, depois nós vamos caminhar dentro da lição, é que a promessa que Deus fez para Adão e para Eva. Ou seja, todos a partir deles estavam inseridos dentro da promessa. Obviamente que tinha esse direito. Todos tinham o seu direito, mas tinha condições para que tu pudesse exercer esse direito. Haviam condições. Então, o que eu quero dizer com isso? Chegou ali Noé, e aí Deus destruiu toda a raça humana, mas conservou ali uma família. Por quê? A ira do Senhor chegou na medida, e Ele teve que tomar uma atitude. Porque assim, todo atributo de Deus, chega um momento em que Ele tem que executá-lo. E chegou o momento de Deus executar a ira por causa do pecado. Deus havia dito que a alma que pecasse, essa morreria, e o pecado tinha chegado a uma medida que Deus tinha que tomar uma atitude. Deus tomou. Mas Deus havia feito uma promessa. Deus havia feito uma promessa para Adão, e essa promessa não poderia ser quebrada. Então, por esse motivo, Ele preservou essa família, que a partir dessa família, Ele escolheria entre os filhos, entre os 3 filhos de Noé, um deles que seria a nação que Deus elegeria, para que dessa nação, para que dessa linhagem, para que dessa semente, nascesse aquele que seria o resultado da promessa do Senhor, e que nos alcançaria, ou seja, alcançaria os demais. Ou seja, se Deus não tivesse feito essa promessa para Adão, a raça humana já não existiria mais. E se Deus não tivesse cumprido essa promessa
que, como eu falei, ele é fiel para cumprir, na vida do descendente de Noé, que é no caso na vida da família de Sem, não teríamos sido alcançados, porque nós estávamos fora dessa promessa, porque nós não estávamos dentro da linhagem. Mas Deus havia feito uma promessa para Adão que alcançaria todos os descendentes dele. Ok? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, o que acontece? Através dessa promessa, Deus foi conservando ao longo da história humana essa família da qual nasceria, essa família de linhagem de justos ou de pessoas que temeriam ao Senhor, né, que conservariam esse contato, né, com Deus, e através deles, dessa família, Deus traria ali o Salvador, né? O que aconteceu, e a gente sabe, na vida da irmã Maria, né, aonde nasceu ali a Jesus Cristo. Então, assim, nesse trimestre nós estamos falando, e eu tenho que cuidar o horário, né, para mim não exceder, nesse trimestre nós estamos falando sobre ter alcançado essa promessa. Ou seja, na lição passada, o pastor Mauro falou aqui, e eu acompanhei parte da lição, e na lição da semana passada, aonde Paulo escrevia aos crentes de Éfeso, ou a igreja de Efésios, né, uma cidade da verdade grega, que também estava fora do contexto, porque o contexto dizia a respeito à nação de Judá, né, a nação dos judeus. Então os gregos também estavam fora do contexto. Mas aí agora Paulo escreve a esses crentes de Éfeso, crentes esses que tinham sido alcançados agora pela promessa, através da morte do Senhor Jesus, e aí ele vai falar para eles, vai lembrar a eles, né, de por que eles tinham sido alcançados, de como que tinha sido tudo isso. E aí na lição da semana passada, o pastor Mauro falou que, voltando ali no capítulo 2, no versículo 11 e 12 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai dizer o seguinte, vamos só dar uma relembradinha aqui no texto da semana passada. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne chamam circuncisão feita por mão de homens. Versículo 12 vai dizer assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a situação do homem era terrível. Ou seja, de que homem? Daqueles que não estavam inseridos dentro da família, ou dentro da geração, ou dentro da nação eleita. Ou seja, até então, até a vida do Senhor Jesus, existia uma nação que Deus elegeu e escolheu como povo, e esses tinham a promessa de Deus. Todos os demais estavam excluídos, todos os demais não faziam parte. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, ou para Abrão, quando ele chamou Abrão, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando ele chamou Abraão lá da cidade de Ur, esse descendente de Sem, como eu falei para vocês, ele fez uma promessa para ele. E nessa promessa ele inseriu uma parte que alcançava nós. Ele falou, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, aqueles que fossem enxertados na oliveira, ou seja, na descendência de Abraão, que veio a ser Israel, esses fariam parte também da promessa que Deus havia feito a Abraão. Fala, pastor. Eu entendi isso aí, é o esclarecimento que o homem tem o direito. Ele fez as promessas dele e deixou a liberdade. O homem é a liberdade, é a escolha. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos. Filho de Deus, aos que aquele do seu nome. Pronto, há uma escolha, E essa escolha, na verdade, é cada um de nós que tem que fazer. Isso. E ao mesmo tempo que o senhor fala escolha, eu falo que é uma condição também. E a condição é receber a Jesus. Mas nós vamos, dentro do contexto dessa lição, nós vamos caminhar e vamos chegar a esse entendimento. Então, o que Paulo estava falando ali na lição da semana passada? Paulo estava falando
que nós, gentios, e aqui nós estamos falando que daí ele vai citar, tanto que ele está falando ali para gregos. Quando ele está falando ali para a igreja de Éfeso, ele está falando para gregos. Gregos não estavam inseridos dentro da promessa. Gregos não faziam parte dos descendentes de Sem, ou descendentes de Abraão, futuramente, né? Porque Abraão é descendente direto de Sem, filho de Noé. Os demais estavam excluídos. E eles escolheram aquela parte, né, irmão? Ou seja, pastor, o que acontece ali? Todo o momento em que o pecado entra, né, e as pessoas escolhem se afastar de Deus, esse é o caminho que eles vão seguir, é o final do caminho deles, né? Então, o que aconteceu? Enquanto uma nação escolhida por Deus decidiu ser justa, decidiu fazer parte da promessa, decidiu ser parte da promessa, todos os demais optaram por outros deuses, né? Pastor Mauro também já explicou aqui, né, a questão de adoração, que já começou lá por Nimrod, né, quando começaram a adorar outros deuses, né, quando começaram a justificar a sua necessidade de adoração e começaram a criar deuses para si, ou seja, deuses que não eram deuses, seres inanimados, estátuas, ou seres até que foram animados, mas que morreram, como todos os outros. E a gente sabe que no decorrer de toda a história da raça humana, o ser humano sempre tem essa tendência. Por quê? Porque todos nós fomos criados, irmãos, e o ser humano tem isso é automático. Eu já falei aqui, o ser humano tem uma necessidade de se apegar a algo que é maior que ele, independente dele saber de Deus ou não. Por isso o cristão tem uma luta entre a carne e o espírito, né? Mas isso, pastor, da questão do ser humano, isso é natural. Isso é próprio dele adorar alguma coisa, ou se agarrar a alguma coisa que é maior que ele. E aí o exemplo disso, eu não falo isso na Bíblia, eu vou dizer para vocês, Paulo quando chega ali na Grécia, e ele olha lá os altares aos deuses, ele encontra no meio desses altares, um altar que era o Deus desconhecido. Ou seja, por que fazer um altar a um Deus desconhecido? Ou seja, a necessidade de adorar alguma coisa. Eles sabiam que existia, além dos deuses que eles tinham criado, um Deus, o qual não tinha nenhuma imagem dele, era um Deus desconhecido. E aí Paulo usa esse gancho e fala, não, agora vocês conhecem os outros, né? Vocês mesmos criaram, mas eu venho falar desse Deus, e foi aí que começa toda a história na Grécia, na verdade, é aí que há a fundação dessa igreja que nós estamos falando, né? Que eu venho falar desse Deus que vocês falam que é o Deus desconhecido. Então o que eu quero deixar claro isso aqui, irmãos, é que o ser humano, de uma certa forma, ele tem dentro dele, ele é criado com essa necessidade, tanto que pessoas se apegam a ídolos, cantores, atores, né? Pessoas famosas. Então é natural isso, irmãos, é natural. E quando esse desejo de adoração é mal direcionado, tu vai adorar aquilo que não deve ser adorado. Como Deus diz, tu vai adorar o que é criado. E a adoração só é dada ao Criador. E Deus não divide isso, Deus não divide a sua glória. O que é a sua glória? Deus não divide esse direito dele de ser Deus. Então quando eu troco isso, quando eu escolho dar o lugar que eu tenho que dar para ele a outro e qualquer coisa, eu desagrado ao Senhor. E não é só o ídolo, viu? Como também coisas desse tipo. Como eu acabei de citar, cantores. Tem pessoas que idolatram filho, tem pessoas que idolatram o marido, uma mulher, entendeu? E aí, irmãos, entra essa questão que eu estou falando de ser algo natural. Ah, não, a pessoa é do diabo. Não é. Isso é natural. Nós fomos criados com isso, é isso que a gente tem que entender. Agora, o que a gente tem que fazer? A partir do momento em que eu e você, e a lição vai dizer isso, conhecemos a quem adorar, a quem é o verdadeiro merecedor da adoração, eu e você temos o dever de instruir e de ensinar essas pessoas, de direcionar esse desejo que eles têm de adoração a quem de direito, que é a Deus. Temos a Bíblia, né, irmão, para nós. Exatamente, mas nós fomos alcançados, e aquilo que eu falo não é só por termos a Bíblia. Eu falo aqui, já falei várias vezes, alguém fala assim, Deus está nesse lugar, porque a Bíblia diz que Deus está. Vocês estão falando isso, não? E eu estou sentindo que Deus está nesse lugar? E o meu relacionamento com Ele?
Então, dizer que Deus está aqui porque Ele prometeu, aí Ele vai dizer, e eu estarei convosco todos os dias. Não está na Bíblia isso? Está. Não tem uma outra parte que fala assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele, também não está na Bíblia isso? Está. Então, falar isso é muito bom, muito bonito, é verdade também. Agora, quando eu digo Deus está aqui porque eu sinto a sua presença, porque eu sei que Ele está aqui, porque eu o sinto no meu ser, é diferente, é viver isso aqui. Essa é a diferença. Muitas pessoas conhecem isso, inclusive se a gente for para os cursos de universidades, onde se estuda direito, todo advogado tem que ler isso aqui, ele tem que ter conhecimento, ele tem conhecimento bíblico. E muitas vezes eles usam argumentos bíblicos dentro de defesas que eles fazem, mas não vivem, não vivem. Eles conhecem a Bíblia, sabem que a Bíblia é de Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia, nunca tiveram relacionamento com Ele. E o objetivo de toda a criação de Deus, eu tenho batido nessa tecla aqui, ao longo de todos os tempos que a gente está aqui, é que Deus quer relacionamento. Deus não quer que tu saiba que Ele existe, ou seja, e aí vem uma outra colocação, né? Porque se a gente falar Deus não existe, eu posso estar afirmando uma coisa correta. Porque Deus disse que não existe, Ele fala que Ele é. Existe é quem foi feito, é quem foi criado, passou a existir. Então quando Moisés pergunta para Deus a quem ele deve anunciar lá para o faraó, Deus não vai falar assim, eu sou o Senhor que fui criado em tal tempo. Deus vai dizer assim, eu sou o que sou. Eu sou. É simples, o que é que eu sou o que sou? Eu sou aquele que era antes de tudo e aquele que será depois de tudo. Ou seja, eu não tenho princípios de dia, eu não fui criado num determinado tempo. Antes que tudo existisse, eu já era. Então assim, Deus é, né? Então assim, Deus não está interessado que as pessoas saibam que Ele existe, mas Deus está interessado que as pessoas tenham intimidade, tenham contato, que as pessoas se relacionem com Ele. Esse foi o objetivo que Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden, porque a Bíblia vai dizer que Deus descia ali na viração do dia e conversava com ele. Ou seja, o que um Deus quer conversando com um reles humano? Ele queria relacionamento, Ele queria ter essa intimidade comigo e com você. E por esse motivo, depois do homem ter pecado, e eu termino aqui a minha introdução, já contextualizando dentro da lição, por esse motivo, Ele fez uma promessa para o homem depois que o homem pecou. Ele falou, olha, eu te criei para ter relacionamento. O que eu mais queria era esse relacionamento, era contato, era falar contigo, era que tu me ouvisse e eu te ouvisse falar comigo. Mas já que você quebrou essa regra, uma única regra que eu tinha colocado, eu vou arrumar uma forma, eu já tenho uma forma, vou arrumar não, eu já tinha, já antes de eu te criar, eu já tinha criado uma forma de reverter isso. Por quê? Porque eu quero continuar tendo relacionamento contigo. Porque se Deus não quisesse, Deus poderia simplesmente não ter escolhido essa família ali, e esse mundo e pronto. Entendeu? Acabou a incomodação, acabou o problema, entendeu? E vida que segue para Ele, para nós já era. E vai chegar esse dia. Então assim, aquilo que eu falei na lição do trimestre passado, falei, olha a importância que eu e você temos para Deus. Vai chegar esse dia. Olha a importância que eu e você temos para Deus, que Deus continuou ainda apostando em nós, Deus ainda continuou com a sua promessa de pé na minha e na tua vida, e hoje nós estamos aqui, né? Então assim, como o pastor Mauro falou na lição da semana passada, o homem estava nessa situação, e como nós lemos aqui, sem Deus no mundo, sem esperança, sem Cristo e desligado da nação de Israel. Não, mas qual que é, irmãos, esse fundamento de ligado com a nação de Israel? Porque Deus fez a promessa a partir da nação de Israel, que envolve Jesus, obviamente. Então assim, e em Jesus, irmãos, nós somos ligados a essa nação. Interessante, irmão, que Jesus veio e ele não recebeu, né? Amém? Está dentro do contexto aqui, pastor, eu já chego lá. Entendeu? Então assim, Deus fez a promessa para eles que geraria, e a promessa era para ele, tanto que a Bíblia vai dizer o que o pastor João falou, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas será que Deus se enganou, errou no meio de tudo isso? Não, negativo.
essa questão dos seus não o receberem já estava determinado, já estava dentro do projeto. Por quê? Porque senão eu e você estaria perdido. Acabou. O resto da nação, o resto do mundo todo estaria fora do projeto. Mas só que tem um detalhe nessa questão de que veio para os seus não receberam, mas Deus não rejeitou a nação. Mesmo os seus não o tendo recebido, não o terem recebido, eles continuaram fazendo parte da promessa, não importa. Agora, aqueles que o receberam, e aí assim, ele vai falar, e a tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, ou de serem feitos filhos de Deus. Aí, Paulo vai dizer que desses não importa a nacionalidade. Não importa se é descendente direto de Sem, de Abraão, não importa. Ele falou, não existe judeu, nem grego, nem chita, nem bárbaro, nem preto, nem branco, nem brasileiro, nem americano, não importa. Todos aqueles que o receberam, que creram na promessa, que entenderam que essa promessa de Deus feita lá para Abraão, feita lá para Adão também, se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, foram agora inseridos nessa nova nação que Deus dos dois povos fez um, que é a igreja. Essa é a nova nação. Então aqui no primeiro ponto da nossa lição de hoje, vai dizer o seguinte, tem como título assim, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Irmãos, hoje está se falando de pandemia, de distanciamento social vertical e horizontal, né? E aqui também, nessa questão da inimizade, nós temos uma inimizade vertical e horizontal. A primeira inimizade foi vertical, porque foi Deus com o homem. O homem se tornou inimigo de Deus. Paulo vai dizer isso em algumas cartas, em algumas vezes ele vai falar que o homem se tornou inimigo de Deus. Por que inimigo de Deus? Porque contrariou, porque desobedeceu e se tornou um pecador. E por consequência se tornou inimigo de Deus. Então, a primeira inimizade foi vertical, foi a inimizade do homem com Deus. Deus nunca se foi nosso inimigo, mas nós nos tornamos inimigo dele quando nós o desobedecemos, quando nós pecamos. Então, assim vai dizer que Cristo desfez a inimizade entre o homem. E depois, com o decorrer dos anos, e por essa escolha de Deus a essa nação, os demais povos se tornaram inimigos dessa nação escolhida por Deus, ou seja, havia uma separação. E a gente vai entender, e aí nós já falamos também sobre isso em outras lições, a relação às construções dos templos, né? Nós falamos no ano passado sobre o povo andando no deserto e que fez lá o tabernáculo, né? E que desse tabernáculo depois passou a ser um templo, na época dos reis, né? E esse templo foi feito por Salomão, o primeiro templo, um templo suntuoso, cheio de pompa, cheio de glória, né? Esse templo foi destruído, depois, quando o povo volta do exílio, ele reconstrói o templo através de Zorobabel, e esse templo depois, ele é esse segundo templo, e a gente fala em 3 templos, não houveram 3 templos, eu fui pesquisar mais a fundo, então não houveram 3 templos, houveram 2 templos, um que foi construído por Salomão, um que foi construído por Zorobabel, e outro que foi reconstruído, ou seja, o segundo templo, aonde o profeta vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, e na verdade ele não estava falando de suntuosidade, mas estava falando de presença de Deus, que Deus também aceitou, mesmo o tempo sendo mais simples. Esse templo que foi mais simples, da época de Zorobabel, até porque a nação estava voltando de cativeiro e não tinha recurso para construir nada suntuoso, esse templo que foi parcialmente destruído, depois quando chegou ali por volta de 14, 16 anos antes do nascimento de Jesus, Herodes, ele reconstrói esse templo, tentando agradar Júlio César e tentando conciliar também uma situação que estava complicada entre os judeus ali, da época que eram cativos dos romanos. E aí ele reconstrói esse templo, e na reconstrução desse templo, irmãos, tinha uma mureta de separação, ou seja, os gentios que somos nós, que eram os gregos, os próprios romanos e os demais, que não faziam parte da linhagem,
eles não tinham acesso ao templo. E isso é o que está aqui inserido no primeiro tópico da nossa lição. Ou seja, é como hoje nós não permitir que as pessoas que não são crentes, que não são membros, adentrem ao templo. Ou seja, eles podem chegar ali na frente, mas aquela grade está dizendo para eles: não dá para vocês entrar. E lá nesse templo, não só existia a mureta, que segundo a história conta que ela tinha 1,40 m de altura, e nela tinha várias inscrições em romano, em grego, em outras línguas, que dizia: não é permitido o acesso de estrangeiros, não é permitido o acesso de pessoas que não sejam da linhagem. Então, irmãos, para que os irmãos entendam, é como se hoje ali, na frente, na grade, a gente colocasse plaquinhas ali, né? Plaquinhas em português, em inglês talvez, né? Porque hoje, quando você voa, né? O pastor Mauro, que é piloto aqui, sabe, né? Normalmente a linguagem dos aviões é falado em português e falado em inglês, né? Porque é hoje uma língua quase que internacional, é uma língua que é mais falada, né? Então, assim, é como se nós colocássemos ali umas plaquinhas dizendo que as pessoas não poderiam entrar. Ou seja, os gentios, que somos nós, que são os gregos, que são todos os demais que não fazem parte da descendência direta de Sem, não tinham acesso ao templo. Ou seja, o legalismo, a religiosidade excluía as pessoas, até que veio Jesus. Até que veio Jesus. Então, no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos entender o quê? Foi criada uma barreira, foi criada uma separação entre aqueles que faziam parte da promessa, escolhidos, separados e eleitos por Deus, para deles o Senhor trazer o Salvador. Mas talvez a arrogância ou a prepotência, ou seja que for o termo que a gente possa usar, os fazia, ou seja, eles se tornaram pessoas que eles achavam que eles eram exclusivos, né? Então eles não permitiam o acesso das outras pessoas ao santuário. Ou seja, como assim? Existe só um templo, e aqui só pode adorar aqueles que são da linhagem X, ou seja, da linhagem da descendência escolhida por Deus. Todos os demais estão excluídos, todos os demais não fazem parte, e realmente, dentro do contexto, não faziam parte. Por quê? Porque até então a promessa não havia sido cumprida, e só seria cumprida, e nós vamos entender nessa lição de hoje, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso o nosso texto hoje é Cristo, nossa reconciliação com Deus. Ou seja, Ele é o religare, Ele é aquele que veio para derrubar a barreira, para acabar com a inimizade, e dos dois povos que agora eram distintos, que até então, na lição da semana passada, eram excluídos, agora na pessoa do Senhor Jesus se tornaram um único povo. Ou seja, todos quantos o receberam, como o pastor falou. Então vamos para outro texto bíblico, que é João 3,16, em que vai dizer assim, é o mais conhecido, né, talvez, dos... vai ser uma barreira. Sim, no dia do arrebatamento, aqueles que tomaram a decisão errada, né? Mas assim, hoje, dentro do contexto da lição, dentro do nosso primeiro tópico, o que a gente tem que entender aqui dentro do primeiro tópico? Havia uma separação. Como era essa separação? Primeiro era uma separação social, depois uma separação religiosa. Ou seja, social por quê? Se você não é judeu, se você não é descendente, você está fora. E não era só verbal. Criava-se um muro, ou seja, tinha um muro físico lá no templo. Tinha inscrições dizendo que você estava fora. Não era só o fato de você simplesmente não ter o direito por não fazer parte da linhagem, mas você estava excluído. Nós estávamos excluídos. Nós não tínhamos esse direito. Por quê? Porque até então a promessa que Deus havia feito lá para Adão ainda não tinha se cumprido. E que só o cumprimento dessa promessa poderia quebrar essa barreira, poderia pôr por terra isso, e a gente vai entender, né? Ainda tem um tempo para fazer considerações, a gente vai entender
de que forma isso aconteceu. Mas aqui no primeiro tópico, a gente vai entender isso aqui. Havia uma barreira social, religiosa, né? Mental e física. Ou seja, não era só o entendimento, mas estava ali claro para quem quisesse ver. Você não faz parte, você é excluído. Você chegava a olhar e falava, eu não posso, eu não tenho acesso. Por que eu não tenho acesso? Porque a promessa ainda não foi cumprida. Ou seja, porque a promessa ainda não foi vivida, não aconteceu ainda a promessa. Então, no primeiro tópico, vai dizer o seguinte: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Como assim desfez a inimizade entre os homens? A partir do momento em que Jesus veio a essa terra, passou a existir, já como homem, filho de Deus aqui na terra, ele já começou a dar indícios, né? Já começou a mostrar ali para os próprios judeus, que de uma certa forma sempre o perseguiram ali, os ditos religiosos. E aí entra aqui, volta aqui para aquilo que eu disse, havia uma separação religiosa, né? Os ditos religiosos, Jesus já começou a mostrar para eles que diante de Deus não havia essa acepção, que para Deus nunca houve essa acepção, e que foi mais eles que fizeram essa separação, mas que Jesus estava ali, não para quebrar a lei, não para revogar a lei, mas para cumpri-la. E o que ele fez, oferecendo o seu próprio corpo em sacrifício vivo e santo e agradável diante de Deus. E quando ele fez isso, a gente vai entender no texto em que fala da crucificação, que quando tudo se cumpriu e que o Senhor entregou o seu Espírito na mão do Senhor, a Bíblia vai dizer que se fez escuridão e que lá no templo não caiu a mureta, mas rasgou-se o véu de cima a baixo. Ou seja, qual que era a primeira inimizade? Como eu falei para os irmãos? Vertical. A primeira inimizade estava do homem com Deus. Então, Deus quebra aquela primeira barreira, porque lá Deus tinha mandado eles fazer esse véu, e a gente já falou sobre esse véu aqui, posso relembrar um pouquinho para os irmãos. A Bíblia vai dizer que ele era feito de linho trançado, e que a sua espessura chegava de 12 a 15 centímetros, ou seja, era algo espesso, grosso. A história vai dizer também, né, que se mesmo que botasse juntas de boi ou cavalos puxando, amarrados às pontas, não conseguiriam romper de tão forte. E naquele momento em que Jesus está ali na cruz, em que ele viveu todos os seus dias como um homem santo, mostrando que ele veio com um projeto, com um objetivo, que era de cumprir a promessa que Deus fez para o homem, e ele morre ali na cruz do Calvário, entregaria a sua vida física. Ele diz: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então está consumado. Naquele momento o véu se rompe sozinho, de alto a baixo. Ou seja, Deus falou: não, agora quem está rasgando isso, quem está quebrando essa separação sou eu. Foi o Senhor que pegou e abriu o véu ali. Primeiro, Deus falou: a partir daqui eu mostro para vocês que a inimizade vertical está quebrada. O homem agora passa novamente a ter direito de me acessar. O homem passa a ter direito de ter acesso a mim. Com isso mostrava para eles também que ele tinha rompido a inimizade e que aquela barreira que eles tinham feito agora também estava quebrada, estava desfeita. Por quê? Porque agora não só eles tinham direito à promessa, mas todos quantos o aceitassem, todos quantos fosse alcançado, todos quantos entendessem que o que Jesus tinha feito era para a humanidade. Porque João vai dizer no 3,16 que eu falei aqui, né, que é bem conhecido e eu acabei não citando, que ele vai dizer: porque Deus amou de tal maneira a humanidade. Ou seja, quando fala de humanidade, irmãos, aí Deus não exclui ninguém. A gente já falou aqui também, né, Mauro, quanto aos eleitos, quanto... né, Oi? Todos têm direito. Exatamente. Agora dependendo dele aceitar. É o que está escrito lá, né? Então, assim, a gente falou aqui sobre os eleitos, sobre eleição e sobre predestinação, né? Em Deus todos estavam eleitos. Porque se nós olharmos o texto de João 3,16, ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade. Quando ele fala mundo, irmãos, ele não fala globo terrestre, não fala sistema, ele está falando humanidade, ele está falando seres humanos. Quando ele fala ele amou o mundo, ele amou a todos.
sem distinção. Ele não bota exceção. Deus não vai dizer assim, porque Deus amou os descendentes de Sem. Não está escrito isso lá. Lá está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Uma maneira que eu não consigo entender, uma maneira que eu não consigo explicar, uma maneira que excede o meu entendimento. Amou de tal maneira o mundo pecador, eu que contrariei, eu que contradisse, eu que desobedeci, eu que rompi, mas Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho. Aí se cumpre a promessa, seu Filho único, para que todo aquele, aí tem a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aí a condição é crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, porque quando tu crê nele de todo o seu coração, tu recebe por herança a promessa feita lá para Adão. E agora se torna uma nova vida. Exatamente. Quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. É o novo nascimento que Pronto, eu Nicodemo. É isso aí. Então, vocês irmãos estão entendendo, irmãos? Eu estou me fazendo entender. Eu estou trabalhando em cima da lição, mas estou trazendo um esclarecimento extra ao que está aqui nos tópicos, tá? Então, o que aconteceu? Dentro do primeiro ponto, onde havia a separação humana entre homens, quando acontece esse fato, pronto, acabou ali, não existe mais barreira. E aí Paulo vai trabalhar todas as suas cartas, em várias das suas cartas, dizendo, olha, não tem mais separação, não há mais diferença. Toda a diferença foi quebrada na cruz. Toda a maldição ficou lá na cruz. Agora, que coisa interessante, irmãos. A maldição ficou lá na cruz. Porque assim, por que eu digo isso? Porque Deus fez essa promessa, foi para Adão. Porque se Deus tivesse feito a promessa, irmãos, para Sem, descendente de Noé, o resto estaria excluído. Então a gente tem que glorificar a Deus, que Deus é tão perfeito e tudo já está determinado dentro de um projeto dele, já pré-determinado. E aí a gente falou aqui de pré-determinação, é ser um predestino, ou seja, é algo que Deus pré-determinou. Mas se eu escolher, se você escolher fazer a diferença, não estou incluído, isso não é uma determinação. Pré-determinação é uma coisa, determinação é outra. Então, está determinado que essa Bíblia não sai daqui. Pronto, acabou, não vai sair, ninguém pode fazer nada. Agora, eu vou pré-determinar, ou seja, essa Bíblia não é para sair daqui, mas há uma condição. Se você fizer tal coisa, você pode pegar a Bíblia. Então é isso que a gente tem que entender quando se fala de pré-determinação. Não existe, não, que lá já tem direito à salvação e aqui não tem. Não, todos têm direito à salvação. E a Bíblia vai citar outros vários textos dizendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, da morte do pecador, mas Ele espera e quer que todos se arrependam e que venham a alcançar a promessa também. Então, para você internauta, para você meu irmão que está aqui, a condição é aceitar esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então não existe ninguém pré-determinado para ser julgado, não existe ninguém pré-determinado que já está condenado, não está. Todos aqueles que aceitarem, todos aqueles que entenderem que esse sacrifício foi feito para todos sem exceção, têm o direito. É que nem todos vão aceitar, é que alguns não vão querer, e isso é normal. Porque fica claro para nós, pastor Mauro e pastor João, como ali na cruz, na hora que Jesus estava sendo crucificado. Ficou claro para mim. Aquele ladrão que estava do lado direito e que estava do lado esquerdo, algum deles não tinha direito de ser salvo? Então, não, os dois tinham direito de ser salvo. Porque perseverar até o fim, tem uma condição. Os dois tinham direito de ser salvo. Mas por que só um se salvou? Porque ele escolheu. Porque ele escolheu. O outro não. O outro, quando via o sofrimento, não deu bola, não se importou. E veja bem, irmãos, ele estava presenciando algo que eu e você não presenciamos, que foi o nosso Salvador estar sendo crucificado. A promessa, porque aqueles homens que estavam sendo ali, eles tinham conhecimento do passado dos seus pais. Também foi dito a eles que haveria que um dia viria, que era a promessa de Deus.
porque a palavra é pregada. Mas depende de mim, depende de você aceitar isso ou não na vida. Deus não obriga nenhum de nós a ser salvo. Mas Ele diz que Ele não tem prazer se eu morrer sem salvação. É um direito. Ele me deu o direito, agora quem escolhe sou eu. Então aqui nesse primeiro ponto da nossa lição, está dizendo que Jesus, ao fazer esse sacrifício, Ele bota por terra toda a separação que tinha. Né? Nós vamos ver que lá no último dos nossos tópicos, Ele vai falar também que pela cruz reconciliou-nos com Deus. Mas o contexto da nossa lição é um só. O contexto da nossa lição é um só. Primeiro é uma separação entre homens, entre judeus e gentios. Jesus quebra isso. Paulo depois prega isso, porque Paulo tinha dupla nacionalidade. Paulo era judeu e era gentil ao mesmo tempo. Porque Paulo era judeu de nascimento, mas era romano também. Então Paulo tinha as duas nacionalidades. E ele foi chamado por Deus para pregar também para os gentios. Né? Por isso já chegou a ser preso. A nossa lição vai nos falar aqui no primeiro tópico que Paulo foi preso numa situação dessa, porque Paulo leva um grego agora convertido para dentro do templo adorar também, porque ele entendia que não havia mais essa separação, e por esse motivo ele foi preso. Por quê? Porque ainda havia religiosidade. Né? De uma certa forma, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, hoje ainda os judeus, não falo os judeus convertidos, né? Não falo os judeus cristãos. O pastor Mauro, juntamente com a gente, teve o privilégio de estar ali, né, de ter estado ali em Israel, né? E a gente ouviu ali da boca do nosso guia mesmo que são poucos os judeus cristãos, ou seja, que já se converteram, que fazem parte da igreja. Então os judeus que ainda são ou ortodoxos ou judeus do judaísmo, esses ainda fazem separação, eles ainda têm essa acepção, só que Jesus já quebrou isso lá na cruz. E hoje nós fazemos parte da mesma nação, da nação eleita, da nação que seria bendita através da adoção pelo Senhor Jesus, na descendência de Abraão. Então eu e você hoje, por quê? Porque Jesus quando chega ali na casa de Nicodemos, depois que ele converte, ele falou, e hoje também veio salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Ou seja, por que ele se tornou filho de Abraão naquele momento? Porque mesmo sendo da descendência, ele não era filho de Abraão. Ele estava excluído, ele não fazia parte da geração eleita. Ele não fazia parte da geração dos semitas. Mas naquele momento em que ele aceita o que Jesus falou, o novo nascimento, Jesus vai dizer, porque hoje veio salvação nessa casa e você também é filho de Abraão. Hoje eu e você também somos filhos de Abraão. Hoje eu e você, quando aceitamos Jesus, passamos a ser filho de Abraão. Como assim? Passamos a fazer parte da nação eleita, daquela escolhida e separada por Deus, mas hoje como igreja, não como judeu, não como israelita, mas como nação eleita e adotada através do sacrifício de Cristo, na nação que é eleita para a salvação, ou seja, para o arrebatamento. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém. Hoje eu, mais de 50 anos de crente, falo, eu não venho nessa igreja mais, eu não vou ser crente mais, eu não vou cooperar na obra, eu não vou, agora acabou. Eu dispensei o que Deus fez. É um direito seu. É um direito meu. Mas é aquilo que eu falava desde o início, é a questão da escolha. Quem escolhe ser salvo ou não, somos nós. Nós não temos como nos salvar, a salvação só está na pessoa do Senhor Jesus. Mas quem escolhe ser salvo ou não sou eu, porque eu escolho aceitar Jesus. Depois eu escolho viver uma vida, como Paulo vai dizer, ou como o escritor aos Hebreus vai dizer, né? Seguindo a santificação, ou seja, a cada dia crescendo em santificação, para que eu possa ver Deus. Porque ele vai escrever dizendo, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então não é só o fato de eu aceitar Senhor Jesus, de eu me converter, mas é o fato de eu permanecer e permanecer até o fim. Então pela paz ele fez um novo homem. Quando Jesus nasceu ali, irmãos, na manjedoura, os anjos disseram assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Então toda a inimizade, ela não tem paz, né? Tem paz na inimizade? Não tem, né? Na inimizade tem guerra. Os povos que brigam, as pessoas que brigam, são inimigos, então não há paz. Mas quando Jesus veio, no seu nascimento, falou, paz aos homens, né, de boa vontade. Ou seja,
o que ele estava dizendo com isso? Agora chegou aquele que trará a paz, aquele que quebrará a inimizade. Então, naquele momento ali, estava nascendo aquele que na paz geraria um novo homem. Eu e você, inimigos de Deus, quando aceitamos Jesus, quando entramos por esse sacrifício, quando aceitamos o sangue de Cristo na nossa vida, Ele nos torna agora amigos de Deus, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos: não vos chamo mais servos, mas chamo de amigos. Então, assim, agora amigos de Deus através do sacrifício de Cristo, ou seja, aquele que na paz gerou um novo homem, um homem que agora não tem mais inimizade com Deus. Então agora nós temos paz, somos novo homem, gerados através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no nosso, já está terminando o meu horário, e no nosso último ponto, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Ou seja, quando nós entendemos e aceitamos esse sacrifício de Cristo, e como eu falei, a nossa lição está toda inserida num contexto só, né? Que Ele veio fazer a religação, ou seja, quebrar a inimizade entre homens, quebrar a inimizade entre Deus e gerar agora um novo homem, através do seu sacrifício de paz, do seu ministério de paz aqui na terra, ministério de paz, né, aqui na terra. E aí pela cruz, ou seja, pela sua morte ali na cruz do Calvário, Ele pagou o preço que Deus havia exigido, né? Um preço que eu e você não poderia pagar, porque esse preço tinha que ser de alguém perfeito, de alguém que não tinha pecado. E a Bíblia não vai dizer isso, mas nós vamos entender que ao longo de toda a história Deus procurou alguém. Deus procurou alguém que não tivesse pecado, né? Deus levantou alguns homens que poderiam ser pretensos salvadores, só que nenhum deles atingiu aquilo que Deus havia determinado, sem pecado. O único que não pecou, o único que viveu uma vida imaculada e que foi obediente, que foi fiel até a morte de cruz, foi Jesus, o seu Filho. E por esse privilégio, por esse direito, né, desse sacrifício tão terrível, tão dolorido, que foi para o nosso Senhor Jesus, eu e você hoje estamos aqui resgatados. Aquilo que nos tornava inimigo de Deus morreu ali na cruz, né? Isaías vai dizer que aquilo que estava contra nós, Ele levou sobre si, ou seja, a nossa iniquidade, a cédula que estava contra mim e contra você, ou seja, aquela promissória que nós tínhamos que pagar, e se nós não pagássemos, nós estávamos fadados ao inferno, fadados à destruição. Ele levou lá na cruz do Calvário e nos deu o direito de sermos ligados com Deus. Agora, como eu disse, no tempo inteiro que eu falei dessa lição, há uma condição: eu tenho que aceitar. Uma vez aceitando, eu tenho que viver isso. Quando eu falei da Bíblia, não é só conhecer o Deus da Bíblia, não é só saber que foi Deus que fez a Bíblia, mas é ter um relacionamento com Ele, um relacionamento que me leve a estreitar os laços com Ele, um relacionamento que me leve a entender que eu estou pronto e preparado, se hoje Ele voltar, aquele Jesus que um dia veio e morreu como ovelha, mas que voltar agora como Senhor dos Senhores, cheio de glória, cheio de poder, e arrebatar a sua igreja, se eu estou pronto, eu estou preparado para estar com Ele ali. Mas Ele me deu esse direito, mas a escolha é minha. Ele me deu esse privilégio, mas quem tem que zelar por isso sou eu, quem tem que se esforçar por isso sou eu, porque isso é por esforço, é por dedicação, e que nós seremos achados dignos naquele dia de sermos arrebatados com Ele. Então a lição da semana passada, ela vai do 11 ao 12 dizendo que nenhum de nós tinha direito, mas no 13 ela vai dizer: mas agora, quando Ele veio, executou o sacrifício perfeito, agora nós estamos novamente ligados com Ele. A barreira, o que impedia, o que nos tornava excluídos, agora caiu por terra, e Ele me dá a mim e a você o direito de agora ser chamado Filho de Deus. Fique com essa palavra, que Deus abençoe, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Glórias a Deus por tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã, né? A lição fala profundamente aos nossos corações, de forma em que nós possamos voltar para dentro do nosso coração, das nossas vidas, e analisar a eficácia
desse ato de Cristo Jesus na vida de cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele desfez essa inimizade entre Deus e nós, entre Deus e a humanidade. Que ele nos reconciliou novamente com o Senhor, conforme diz o irmão Cleito. O irmão Cleito, vou falar até aos irmãos, o Isaías está ali, ó, é o nosso tesoureiro. Nós vamos sair e vamos deixar a nossa oferta lá com ele, viu? Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, Cristo, através de Cristo, nós fomos reconciliados, como o Cleiton nos falou aqui nesta manhã. Então, olhando para essa palavra, nós temos que olhar e ver que não pode ter inimizade. Nosso coração tem que ser um coração alegre, feliz, servimos a Deus com alegria. Mas, infelizmente, nós como homens, através da nossa natureza carnal, nós trazemos sentimentos no nosso coração que, às vezes, nos mostram que nós ainda não recebemos bem essa palavra. E o cristão, ele tem que ser sincero em observar isso. No decorrer da nossa vida, nós permitimos que algumas coisas venham trazer marcas, sentimentos na nossa vida, que nos tiram a paz, que nos levam para longe de Deus. Às vezes nós nos vemos justificados por esses problemas. Existem pessoas dentro da igreja que estão cheias de complexos, cheias de problemas, cheias de sentimentos que desagradam a Deus. Por quê? Porque ainda não conseguiu enxergar a cruz do Calvário. As feridas de Cristo, elas puderam ser vistas pelas pessoas que estavam ali. A Bíblia diz que ele ainda leva essas feridas, ele tem lá na sua mão, nos seus pés, as marcas da cruz. Nós, às vezes, nos deixamos levar pelas coisas do mundo, pelos sentimentos, pelo relacionamento, porque a Bíblia fala, quando a Bíblia diz que ele matou na sua carne a inimizade, é para que nós pudéssemos viver em unidade, em união. A vida liberta. Em unidade uns com os outros. Ele está falando aqui de nós vivermos essa vida aqui entre nós. E às vezes nós não conseguimos, por quê? Porque o orgulho, o nosso ego está acima até da palavra de Deus. E nós não conseguimos viver, aí nós vivemos uma vida frustrada na presença de Deus. Mas as feridas que Cristo foi ferido lá na cruz do Calvário, elas foram visíveis. Mas as piores feridas que Cristo sofreu lá na cruz do Calvário, elas foram invisíveis. São essas feridas que nós às vezes enxergamos em nós. É esse orgulho, esse ego, porque Cristo foi ferido no seu ego, lá dentro do seu coração. Ele foi ferido na sua intimidade. Jesus foi ferido porque ele foi humilhado. Ele foi humilhado de uma forma tão terrível que nós não podemos fazer ideia. Essas feridas, isso atingiu também a Jesus. Ele sentiu isso. Ele sentiu a traição. Ele sentiu as pessoas cuspindo nele, falando dele, discriminando ele, dizendo que ele tinha culpa e ele não tinha culpa. Isso também atingiu a Jesus. Não foram só o peso da cruz e os cravos nos pés e nas mãos, mas as piores feridas que Cristo sofreu foi no seu coração ali naquele lugar. Foi no seu coração. Por quê? Por nós, por mim e por você. Quando nós trazemos na nossa vida problemas, frustrações, intrigas com os irmãos, é porque nós não enxergamos essas feridas em Cristo. Ele foi ferido por nós. Ele passou por isso. E às vezes nós achamos que nós não podemos, que o nosso orgulho não permite, que não permite isso ou aquilo, uma ofensa, alguma coisa, e nós nos escondemos atrás disso para justificar uma vida infeliz na presença de Deus. Mas essa lição mostra que Cristo matou lá na cruz esse sentimento. Ele levou, ele sentiu, ele foi ferido dentro do seu coração, não só nas mãos, nos pés e com o peso da cruz, não, mas o coração, o sentimento. Você já parou para pensar o sentimento de Cristo carregando aquela cruz? O peso para ele, embora o seu corpo físico sentisse aquilo, mas eu creio que o coração estava muito entristecido. O coração
coração. A pior ofensa que nós recebemos, às vezes não é física, ela é no coração, ela é no nosso intelecto, ela é no nosso pensamento. Veja que a palavra de Deus, ela age aqui na sua cabeça, no seu coração. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso sofrimento, as maiores inimizades nossas, elas brotam de dentro do nosso coração. Elas saem daquilo que nós pensamos, das conclusões que nós tiramos a respeito das coisas que nos envolvem. E aí o que acontece? Nós continuamos inimigos de Deus, porque nós não entendemos que o Senhor levou isso lá na cruz do Calvário. Nós não renunciamos o nosso ego, o nosso eu, mas a Bíblia diz que Cristo fez reconciliação por nós. Essas coisas que nós vivemos são passageiras, e dentro do nosso ego nós trazemos essas coisas e acabamos ainda ficando um pouco inimigos de Deus. Ele não reclamou e na última hora falou: aprender de mim. E nós acabamos ainda trazendo esses sentimentos. Nós temos que tirar do nosso coração toda a ira, toda a frustração, toda a mágoa, toda a inimizade. Porque Cristo levou lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser livres, libertos dessas coisas, para que nós possamos viver aqui nesse mundo liberto. É muito difícil. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É muito difícil. Nós sabemos, nós vivemos aqui nesse mundo, irmão Antônio, nós sabemos que isso é difícil. Difícil porque nós trazemos o nosso sentimento sempre à frente, o nosso ego, o nosso eu sempre à frente das coisas, das causas, mas sempre o nosso ego. Sempre nós temos razão. Mas Cristo ali despiu-se da sua razão e entregou a sua vida por nós. Tudo isso que nós passamos, que nós sentimos aqui, ele sentiu muito mais lá na cruz do Calvário: o desprezo, a vergonha, a humilhação. Deixou o seu ego, o seu eu de lado, entregou a sua vida e morreu a nossa morte. Jesus morreu lá, a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele aqui, uma vida de liberdade. Então que essa palavra, ela esteja em nossos corações, que quando nós olharmos ao nosso redor, nós enxerguemos o sofrimento de Cristo lá na cruz do Calvário e vamos valorizar isso. Vamos pensar duas vezes antes de responder a alguma coisa que traga o nosso ego para cima. Vamos pensar duas vezes antes de dizer uma palavra que possa magoar uma pessoa. Vamos viver em união, vamos praticar essa palavra de verdade, vamos viver esse evangelho de verdade, como Cristo nos deu exemplo aqui. Pastor, é difícil, mas nós estamos vivos, nós estamos na presença de Deus. Este é o momento de nós nos esforçarmos para isso. Esse é o momento, nós temos vida, nós temos a palavra, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos nos esforçar, nós podemos dizer a Deus que nós estamos dispostos a mudar, porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele é transformador, ele muda. Se nós deixarmos, nós seremos transformados. Se permitirmos que o Espírito Santo de Deus toque o nosso coração, nós seremos transformados. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos levantar e vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus por esta palavra. Domingo que vem nós estaremos novamente aqui orando, começando a orar às 8 horas e a partir das 8h20, 8h30 nós vamos começar na escola dominical. Então todos estão convidados, venham. Deus tem falado conosco aqui neste lugar. Vamos continuar cultuando a Deus. À noite nós teremos o culto aqui, né? E todos nós estamos convidados, convocados a estarmos aqui para glorificarmos o nome de Jesus. O Cleito já justificou a ausência do nosso pastor, que está ali no mutirão, né? Oremos por ele e por todos que ali estão. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos pela palavra que ouvimos aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor é maravilhoso, não tem nos deixado órfãos.